Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Vamos hoje começar a nossa terceira semana do tempo do Advento, a Semana da Alegria. Um pouquinho da introdução das ideias assim centrais que vão nos acompanhar durante essa semana e que estão na introdução do nosso livro nessa parte. A terceira semana do tempo do Advento, ela começa com um testemunho acerca de João Batista e ela vai terminar lá na frente com o início da novena de Natal. Embora a gente saiba aqui mesmo na nossa paróquia que muitos grupos já começaram a novena de Natal, mas o ideal é que a gente começasse essa novena de 17 para frente, mas isso não veio ao caso. Cujos textos, a cada ano, esse texto da reta final do Advento, são sempre os mesmos, que é os textos de 17 até o dia 24 de dezembro. No domingo, portanto, hoje, nós encontramos a figura de João Batista, enviando 2 dos seus discípulos a Jesus, para se certificar se Jesus ele é o Messias mesmo, ou se João deve ainda continuar esperando por outro. É na prisão que João parece ficar admirado com o que escuta sobre a atividade de Jesus. De fato, Jesus ele não corresponde a nenhuma expectativa sobre o Messias das pessoas que esperavam o Messias na sua época. E João Batista não é diferente. João Batista, ele, se a gente se lembra, na cabeça dele, o Messias que chegaria seria alguém com a pá na mão para recolher a palha e queimá-la no fogo. Portanto, Jesus de algum modo decepciona até mesmo a João Batista. Por isso, João envia seus discípulos para que possam interrogar Jesus nessa ocasião. E nós somos instruídos por Jesus, que faz saber aquilo que ele anda fazendo, a novidade que ultrapassa todas as expectativas humanas. Compreender essa novidade é experimentar a utopia do reino e é viver na sua bem-aventurança. Esse domingo que vivemos hoje, portanto, ele é chamado na liturgia de Domingo da Alegria. Quando a gente for à igreja, nós vamos ver que os ministros, principalmente aquele que preside, o padre, os diáconos, eles podem até estar usando o paramento na cor rosa, uma cor mais aberta, indicando justamente essa alegria. Domingo da Alegria. Alegre-se a terra, que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como o lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. A alegria que nos vem do Senhor é a alegria que não se pode comprar. Não é a alegria dos presentes comprados, porque a alegria que nós estamos falando aqui, ela é um dom gratuito que nos vem do Evangelho. Esta alegria é aquela que dá contentamento ao pobre, que nos faz até mesmo perguntar como, mesmo em meio à dor, a sofrimentos, a perseguições, alguém permanece firme em seus propósitos e vivendo com uma firmeza permanente. Isso é fruto da alegria. A alegria está entre os dons do Espírito Santo, de que nos fala São Paulo na carta aos Gálatas, também da liturgia de hoje. A alegria, por ser um dom, ela não pode ser comprada e nem gerada pelo nosso esforço ou pelo nosso trabalho, mas ela pode ser pedida a Deus como confirmação de nossa vida de fé, pois a alegria nos confirma nos bons propósitos e nas nossas decisões. Insistentemente peçamos ao Senhor que nos faça experimentar a alegria da vinda de seu Filho ao nosso mundo, a certeza de sua bondade,
de Sua presença ao nosso lado, pode fazer o nosso coração vibrar na esperança de um mundo de justiça, de paz para todos, o sonho que sonhamos com toda a humanidade. Então, algumas ideias, assim, daquilo que está presente na nossa introdução do nosso livro, na página 54. Agora vamos aos textos desse domingo, dia 14 de dezembro, domingo da alegria. Essa alegria é do latim gaudete, que vem de gaudium, gaudete, que significa alegria. O menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 11. O Evangelho deste domingo nos apresenta dois cenários. De um lado, nós temos João Batista, que está no contexto da prisão, numa tentativa de calarem a sua profecia. De um outro lado, um outro cenário, em sua atividade pública, nós encontramos Jesus, demonstrando a chegada do reino de Deus, fazendo os surdos ouvirem, os mudos falarem e o Evangelho sendo anunciado aos pobres. João Batista talvez tivesse sido acometido pela desolação, tanto trabalho, tanto profetismo e agora reduzido ao confinamento da masmorra do palácio. Será que valeu a pena tanto esforço? Ao mesmo tempo, ele ouve ecos da pregação de Jesus, tanta novidade que não cabe nas suas percepções sobre o Messias. Por outro lado, sentiu seu coração arder quando ouviu Jesus e Deus lhe dando a revelação de que Jesus é o seu Cordeiro, o Filho de Deus. Entre dúvidas e incertezas e certezas, João consegue enviar uma mensagem para Jesus: és tu ou devemos esperar outro? Jesus responde, convidando João a fazer um discernimento. Os discípulos de João deverão contar-lhe o que eles mesmos estão vendo. E o que será que eles estão vendo? O tempo novo, inaugurado nas ações do Messias. Ou seja, os cegos enxergam, os surdos ouvem, a boa nova para os pobres, e assim por diante. E uma bem-aventurança: felizes quem não se escandalizar com tais novidades. Jesus confirma nos sinais que realiza ser o Messias, mas todos, incluindo João Batista, somos convidados à sua novidade. O messianismo de Jesus pode ser escandaloso para quem se prende em ideologias e preconceitos. Agora vamos nos dedicar um tempo para essa oração, nesse domingo, dia do Senhor, domingo da alegria. Faça agora algumas respirações profundas, tomando consciência da sua presença aqui no agora. Faça respirações profundas, puxando o ar pelo seu nariz e soltando esse ar pela boca. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Permita-se estar no aqui e no agora. Permita-se estar presente, inteiro, nesse momento. Vá tomando consciência de
está na presença de Deus. Inspire pelo seu nariz e expire pela sua boca, tomando consciência de que você está aqui, agora, inteiro, presente, e que você deseja colocar-se nesse momento diante da presença de Deus. Inspire pelo nariz e expire pela sua boca. Permita-se estar aqui e agora. Tome consciência de que você está na presença de Deus e, com suavidade, marque o seu corpo com o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fazendo a oração preparatória, pedindo ao Senhor, nesse momento, peça a Deus nosso Senhor que todas as minhas intenções, que todas as minhas ações, que todas as minhas operações sejam dirigidas unicamente ao serviço e louvor de Sua Divina Majestade. Faço uma pausa. E apresente ao Senhor a graça que hoje eu quero pedir. Graça a pedir. Senhor, dá-me a alegria do Teu Evangelho e educa os meus olhos para perceber os sinais de Teu reino em nosso mundo. Tomemos o texto bíblico, que hoje é de Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11. Naquele tempo, João Batista estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver?
profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Você pode pausar esse vídeo e ler o texto mais uma vez ou duas vezes, conforme o seu desejo, sua necessidade, parando numa palavra, numa expressão, numa imagem que te chama a atenção e que te ajude a rezar. Dando continuidade, imaginar a cena bíblica. Vamos agora nos servirmos da nossa imaginação, ativar a nossa imaginação, ativando os nossos sentidos, principalmente o sentido da visão, para fazermos essa imaginação e assim saborearmos um pouco mais esse texto. Vamos entrar nessa cena do Evangelho de hoje. Imagine, primeiramente, se te ajuda, feche seus olhos ou simplesmente mantenha-os fixos em algum ponto e vai imaginando agora. Imagine-se agora na terra de Jesus. Imagine que você está na terra de Jesus e lá, primeiramente, com os olhos da fé, veja a prisão em que João Batista se encontra. Imagine essa prisão de João. Imagine João Batista, contemple o seu rosto, contemple suas vestes, sua postura, seu olhar. Contemple seus sentimentos, seus pensamentos, suas atitudes. Imagine essa prisão de João Batista. Provavelmente um lugar úmido, escuro, um ambiente insalubre. E João Batista sofre nessa solidão. Fique um pouco, faça companhia a João nessa prisão. Participe desse momento de solidão, onde João encontra-se somente ele com os seus próprios pensamentos, com os seus próprios sentimentos. Permaneça aí por alguns instantes na companhia de João Batista. Permaneça com ele nessa prisão. No segundo momento, agora com os olhos da fé, veja o lugar
onde está Jesus? Onde Jesus se encontra? Contemple Jesus com os olhos da fé. Seu semblante, a expressão do seu rosto, seu olhar, suas roupas e o lugar onde Jesus está. Construa esse cenário ou numa praça ou à beira do lago. Que lugar é esse que Jesus se encontra? Um lugar iluminado pelo sol. Jesus está cercado de muitas pessoas diferentes, de todos os tipos, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, pessoas de diferentes raças, etnias, culturas. E no meio dessas pessoas, contemple que existem aí também alguns cegos, alguns coxos, pessoas que andam com dificuldade e até mesmo alguns aleijados. Contemple essas pessoas. Contemple seus olhares, como se olham entre si, como olham para Jesus. Contemple o olhar de Jesus, como Jesus olha para essas pessoas. E onde você está nessa cena? Converse um pouco com João Batista. Aproxime-se de João e converse com ele. Qual o motivo de sua admiração? Talvez seja porque Jesus faz o que faz, não aquilo que ele, João, talvez esperasse. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá em sua mão vai limpar sua ira. A palha vai queimar no fogo que nunca se extingue. João Batista duvida? Não. Mas quer saber das obras do Messias, que Jesus realiza. És tu ou devemos esperar outro? Manda o seu recado para Jesus. Agora, aproxime-se de Jesus. Acompanhe com os olhos da imaginação esses dois discípulos de João Batista que vão levar até Jesus a pergunta de seu mestre. Como Jesus acolhe essa pergunta? Contemple a reação de Jesus diante da pergunta dos discípulos de João Batista. Os tempos messiânicos anunciados por Isaías estão agora se realizando em Jesus, ou seja, os cegos e coxos são curados,
Os mudos passam a falar. Os pobres recebem a boa notícia. Contemple ao redor e veja essas pessoas que vão encontrando sentido da sua própria vida e encontram esse sentido em Jesus e na sua pregação. Escute a Jesus. Felizes os que não se escandalizarem de o reino de Deus se cumprir desta forma. Escute e saboreie o grande elogio que Jesus faz de João Batista. Ninguém nascido de mulher é tão grande quanto João. Por outro lado, também escute o convite de Jesus a ir mais longe e perceber a novidade do reino de Deus. No entanto, ele é menor que o menor no reino de Deus. João Batista foi um grande profeta, mas como precursor que era, ficou à porta do reino. Converse com Jesus nesse momento, como um amigo fala a outro amigo. Abra o seu coração e escute o que ele tem a te dizer. Permaneça em silêncio por alguns instantes. Vamos agradecendo a Jesus por esse encontro com Ele, concluindo essa oração, nos despedindo do nosso amigo, rezando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terminada a sua oração, lembre de fazer a revisão da sua oração.
Ao final da sua oração, faça de novo um pequeno silêncio e relembre o que mais tocou o seu coração. Houve alguma palavra que ficou? Tome nota dela. Alguma resistência, alguma dificuldade na sua oração? Tome nota, isso também faz parte. Algum consolo, algum movimento interior? Tome nota. Apresente isso ao Senhor com toda liberdade, sempre como amigo fala a outro amigo. Te desejo perseverança nessa terceira semana do Advento, a semana da alegria. Lembrando que amanhã, segunda-feira, nós vamos ter o nosso momento também, nosso terceiro encontro do grupo de partilha. Lembra que a gente vai pedir que na hora da sua partilha você leve algum elemento que represente o seu jardim interior, tá bom? Então, amanhã, segunda-feira, 19 horas, na igreja, no salão da Igreja Nossa Senhora da Paz, o nosso grupo de partilha, e lembre de levar algum símbolo, algum elemento que represente o seu jardim interior. Te aguardo lá e te desejo uma perseverante semana de oração.